Chegamos então em uma das épocas mais festivas do ano, o Natal. E eu tenho certeza que quando você era pequeno, as pessoas te enganaram falando que o Papai Noel existia, que se você se comportasse durante o ano, ele traria um presente para você. Então você cresceu e viu que na verdade ele não existia e que era uma data para ser comemorado o nascimento de Jesus Cristo. Mas e se eu te disser que você foi enganado com isso também? Fique até o final desse vídeo para que você entenda o verdadeiro significado do Natal e quando Jesus ele nasceu. Por muito tempo, sempre acreditamos que Jesus Cristo nasceu em dezembro e que deveríamos comemorar o seu nascimento no dia 25 de dezembro. Mas quando nos aprofundamos nas Sagradas Escrituras, descobrimos que não foi em dezembro que Jesus ele nasceu. O dia 25 de dezembro não passa de uma data para o comércio, uma data onde as pessoas vão presentear umas às outras, como de costume. Porém, não foi essa a data em que Cristo nasceu. E, na verdade, não existe uma data correta quanto ao dia e a hora exata em que Jesus nasceu. Porém, a Bíblia nos deixa indícios que nos mostram aproximadamente a época em que Cristo nasceu. E em Lucas, no capítulo de número 2, o versículo 8, após Jesus ter nascido e ter sido colocado em uma manjedoura por não ter hospedaria, versículo 8 diz assim: nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. Preste atenção, o primeiro ponto que nós temos que observar é que o calendário judeu ele é diferente do nosso. O mês de dezembro, no nosso calendário, é o mês de Quisleu no calendário judaico. Só que o que nos chama a atenção é que o mês de Quisleu é um mês muito frio, é uma época de frio extremo, ou seja, não pode ter sido no mês de Quisleu que Cristo nasceu, porque se fosse no mês de Quisleu, seria um mês muito frio, aqueles pastores não conseguiriam estar ali cuidando das ovelhas durante a noite, porque tanto eles como as ovelhas congelariam de frio. É uma época extremamente fria, então nós já podemos eliminar o mês de dezembro. Se para nós dezembro é Quisleu para eles, e Quisleu é uma data muito fria, os pastores não estariam ali. Então nós já podemos eliminar, não é o mês de dezembro. Já sabemos então que não foi o mês de dezembro. Agora, em Jeremias, no capítulo de número 36, no versículo de número 22, nós temos uma informação muito importante. Diz assim: o rei estava assentado em seus aposentos de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com uma faca de escrivão, uma espécie de canivete, e ele as atirava ali no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. Aqui nós estamos vendo que o 9º mês era uma data muito fria, ou seja, o 9º mês, sendo o mês de Quisleu, era uma data fria, para comprovar que aqueles pastores eles não conseguiriam estar ali se fosse o mês de Quisleu, se fosse o mês de dezembro para nós. Então, não tem como questionar, não foi em dezembro que Jesus nasceu. Mas então, quando é que Jesus ele nasceu? Qual é a data mais próxima? Vamos em Lucas capítulo 1, versículo 24, vai nos dizer o seguinte: e, passado esse tempo, Isabel, sua esposa de quem? De Zacarias, o sacerdote, engravidou, mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. Se você continuar a leitura até o nascimento de Jesus, você vai perceber um dado muito importante. Preste atenção, do momento em que Deus falou com Zacarias que daria um filho a ele, até o momento em que Jesus Cristo nasceu, vão se passar 15 meses. Exatamente, 15 meses. Outro dado importante é que o calendário judaico, ele começa o ano no mês de março. Não é no mês de janeiro, é no mês de março. Então vamos lá. Quando Zacarias entrou no santuário, estavam no mês de julho. Então se nós fizermos uma conta
rápida. O mês de julho, 15 meses para frente. Vamos lá. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 15 meses para frente vai dar no mês de outubro. Ou seja, se foram 15 meses depois que Jesus nasceu aproximadamente no mês de outubro, o mês chamado Heshvan, um pouco antes do mês de Quisleu, o mês onde o frio é extremo. Então veja que Jesus não nasceu em dezembro. No nosso calendário, ele nasceu aproximadamente no mês de outubro. Você pode continuar toda a história e você vai perceber, conforme eles vão passando os meses, ele vai citando e você vai fazendo a conta e você vai chegar na conclusão. 15 meses depois que Deus falou com Zacarias, Jesus nasceu. Zacarias entrou em julho. Você coloca 15 meses para frente e nós vamos então parar no mês de outubro. Aproximadamente em outubro, Jesus Cristo nasceu. Porém, o intuito não é que nós venhamos fazer uma comemoração de aniversário para Jesus. Não. O que é o Natal? O Natal, ele simboliza, ele representa o nascimento de Jesus, mas não apenas o nascimento físico lá atrás, mas o nascimento de Jesus em nossas vidas. Querido, João capítulo 1, versículo 14, ele vai nos dizer uma coisa extremamente importante que você e eu precisamos ter como princípio, como base em nossas vidas, principalmente quando chega a época do Natal. Olha só, João capítulo 1, versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, e habitou. Ele habitou entre nós. E até os dias atuais, Jesus Cristo quer habitar em nós, em nossas vidas. Então, o que você tem que entender? Que quando chega a época do Natal, você não deve ficar preocupado apenas com ceia de Natal. Você não deve ficar preocupado apenas em comer somente quando der meia-noite. Não, querido. Isso são costumes que não têm nada a ver com o verdadeiro significado do Natal para as nossas vidas. Não fique apegado a costumes, a religiosidade. Não é isso que Cristo quer. Cristo, ele quer nascer dentro de cada um de nós. Ele quer habitar dentro de cada um de nós. E talvez você chegou aqui depois de um ano inteiro onde Cristo ficou de lado na sua vida. Talvez chegamos no final do ano, na época do Natal, e Cristo, ele ficou como última opção. Ele ficou esquecido dentro de você, porque você não conversou com ele, porque você não se dirigiu a ele, porque você não se lembrou dele, porque você não trouxe a presença dele para a sua vida. E essa é a época, essa é a data, esse é o momento em que nós temos que parar para pensar, para refletir. Como foi o meu ano? Cristo, ele nasceu em mim? Cristo, ele habita em mim? Ou eu passei um ano inteiro longe dele? Ou eu passei um ano inteiro distante da sua presença? É nisso que você deve pensar. Não é com a ceia de Natal, não é com a hora em que você vai comer, e sim, há quanto tempo você não conversa com ele? Há quanto tempo você não bate um papo com ele? Há quanto tempo você não prioriza ele na sua vida? As pessoas, elas se preocupam com costumes religiosos e pagãos, né? Como, por exemplo, a árvore de Natal. Querido, em nenhum momento a Bíblia fala da árvore de Natal, que a árvore tem que ser colocada. Você sabe a origem da árvore de Natal? As origens, elas remontam a povos pagãos. Eles enxergavam a árvore como um símbolo de fertilidade. E aí, então, trouxeram essa origem pagã, essa crença pagã para nós, para os dias atuais, onde a árvore de Natal é um símbolo natalino, mas que não tem nada a ver com o verdadeiro significado do Natal. Cristão de verdade, querido, não tem árvore de Natal dentro de casa, porque isso é um símbolo pagão. Você não precisa de uma árvore de Natal, você não precisa de luzinhas pisca-pisca. Não estou falando que colocar a luz errado, mas quando você
coloca uma árvore dentro da sua casa, você está se remetendo a origens pagãs, a uma prática pagã, aonde você vai ter um símbolo de fertilidade dentro da sua casa, sendo que isso não tem nada a ver com o Natal. As pessoas, elas deixam Cristo de lado o ano inteiro e elas ainda colocam um símbolo pagão dentro de suas casas, na época em que elas mais deveriam refletir sobre como elas estão com Deus, como está o seu relacionamento com Cristo. Querido, você que ensina o seu filho que existe Papai Noel, que existe o presente do Papai Noel, está errado, querido. Não é isso que Deus espera de você. A Bíblia diz: ensine o menino no caminho que deve andar. Ensina a criança no caminho certo. Porque quando ele crescer, não vai se desviar. Mas se quando a criança está ali, pequena, aprendendo, você começa a ensinar coisas erradas, como é que vai crescer no caminho certo? Ah não, mas isso é apenas algo que a gente inventa ali para as crianças. Mas tá errado, tá errado. Você deveria estar ensinando o seu filho quem foi Jesus Cristo, qual foi a história do seu nascimento, ilustrar para eles como foi a história de Jesus, a importância do nascimento de Jesus, quem foi Jesus, quem ele representa para nós, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E enquanto você está aí ensinando seus filhos que o Papai Noel vai trazer um presente para eles, Jesus está ficando de lado de novo. Jesus estava ali querendo que você passasse o conhecimento verdadeiro para o seu filho desde pequeno, para ele crescer já no caminho certo, para que toda vez que chegar a época do Natal, o seu filho reflita em como ele foi, reflita em como ele tem sido, não porque ele espera uma fantasia de um Papai Noel trazer alguma coisa para ele, mas sim porque ele já está aprendendo que Jesus Cristo teve uma grande importância na história da humanidade, que o seu nascimento, ele foi profetizado por séculos antes do seu nascimento, mas você não ensina, você ensina tudo errado, você ensina uma fantasia, algo que não existe, enquanto a verdade que você deveria passar, você não passa. Você coloca a árvore de Natal e você só come quando dá meia-noite do dia 25. Por quê, querido? Aonde está escrito isso? Qual é a base que você tem? Não significa que a gente tem que então comemorar o nascimento de Jesus em outubro, não. Basta que você tenha o conhecimento de que o dia 25 de dezembro não é o dia que Jesus nasceu, que não é a época que ele nasceu. E entenda que o verdadeiro significado do Natal não tem nada a ver com religiosidade, paganismo, árvore de Natal, Papai Noel, nada a ver com isso. E sim com Jesus nascer dentro de nós. Está escrito, ele habitou entre nós e ele ainda quer habitar dentro de você, ele quer ter um lugar de prioridade na sua vida. O que adianta, querido, ter passado o ano inteiro longe dele? E na época em que você mais deveria refletir, você se distanciar ainda mais, colocando paganismo, colocando fantasia na frente e deixando ele mais esquecido ainda. Nós precisamos parar para refletir, precisamos parar para rever os nossos conceitos. Não importa, querido, se a sua família tem costumes religiosos, tem costumes de todo ano fazer a ceia ali meia-noite, a árvore. Querido, você precisa conhecer a verdade e viver a verdade. O Verbo se fez carne. Jesus Cristo nasceu com um propósito. Ele não nasceu por acaso. O Velho Testamento inteiro aponta para o nascimento de Jesus Cristo. Aponta para a missão de Jesus Cristo nessa terra. Aponta para a cruz. Mas nós nos preocupamos o ano inteiro com tantas coisas, com tantas pessoas, com tantas práticas religiosas, costumes, que sem a gente saber são costumes pagãos, mas não nos preocupamos em que lugar Jesus Cristo tem na nossa vida. Querido, não se esqueça que ele morreu por você. Não se esqueça que ele se entregou por você, mesmo sabendo que você passaria o ano inteiro te deixando ele de lado, nem parando para pensar um pouquinho sequer nele. Mesmo assim ele te amou. Mesmo assim ele se entregou. Mesmo assim, ele deseja habitar dentro de você. Mas você precisa entender que enquanto você ficar preocupado com esses costumes religiosos, enquanto você continuar ensinando seus filhos errado, enquanto você continuar se preocupando em pôr uma árvore de Natal cheia de luzinha dentro da sua casa, ele não vai habitar dentro de você. E não sou eu que estou dizendo. Veja como é sério. O intuito da data 25 de dezembro é o comércio, é o consumismo. Não tem nada
absolutamente nada. Eu provei para você nesse vídeo com as Sagradas Escrituras, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, porque não foi nem no mês de dezembro que ele nasceu. Podemos não ter o dia e a hora, mas temos a época. E isso já é mais do que o suficiente para você parar um pouquinho para pensar, meu Deus, peraí, se fosse para comemorar mais precisamente, seria em outubro, mas 25 de dezembro já é bem distante de outubro, então para que tem essa data? É para comércio, não tem nada a ver, é para tirar o foco do que realmente importa. Tudo isso, querido, árvore de Natal, ceia de Natal, dia 25 de dezembro, tudo isso é para fazer com que você tire o foco do que realmente importa, que é Jesus nascer e habitar dentro de você. Quanto mais você pensa nessas outras coisas que não fazem sentido algum com o verdadeiro Natal, mais você fica longe dele. E não adianta eu vir aqui falar pra você, não, porque é isso mesmo, faz a ceia, coloca a árvore. Tá errado. E nesse canal, nós não ensinamos nada errado. Nós ensinamos conforme as Sagradas Escrituras, porque foi o próprio Jesus que disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então que nesse Natal, querido, você entenda que esses costumes religiosos e pagãos não tem nada a ver com o real, com o verdadeiro significado do Natal. Jesus, talvez dentro de você, ainda não existe de verdade, mas ele quer habitar. Você só precisa reconhecer, você só precisa se achegar até ele, porque ele disse que não lançaria fora aquele que viesse até ele. Você só precisa entender o verdadeiro significado do Natal. O Natal é muito além de uma data. O Natal é muito além de um costume. O Natal é muito além de uma fantasia. O Natal, ele tem um grande significado. E é quando nós entendemos esse significado e então aplicamos ele em nossas vidas que verdadeiramente comemoramos o Natal. Que verdadeiramente entendemos e vivemos o verdadeiro Natal. Eu espero que essa mensagem ela possa ter iluminado a sua mente, iluminado o seu conhecimento, iluminado os seus caminhos, iluminado o seu Natal. O Natal verdadeiro não é o que te disseram. O Natal verdadeiro não é o que o mundo diz. O Natal verdadeiro é esse, que Jesus quer nascer e habitar dentro de você. E você é o único que decide se vai deixar ele nascer e habitar ou se vai continuar focando em tudo que quer roubar o seu foco do verdadeiro motivo, do verdadeiro significado. Se você não está inscrito neste canal, não perca tempo. Se inscreva e ative o sino para que cada mensagem nova você esteja atento e possa continuar se alimentando com o pão do céu, o verdadeiro ensinamento, baseado não nas pessoas, não nos conhecimentos da sociedade, mas sim nas Sagradas Escrituras, o conhecimento da verdade genuína, porque é esse que te liberta, é esse que te abençoa, é esse que muda a sua vida. Que nesse dia 25 você possa sempre lembrar que o verdadeiro significado do Natal é Jesus nascer e habitar dentro de você. E que sim, você tenha um ótimo Natal ao lado de sua família, de seus amigos, e que você possa transmitir para eles esse conhecimento que você acaba de receber. Que Jesus Cristo te ilumine, te guie e te abençoe.